E aí, minha galerinha, meus futuros médicos, como estão? Tudo tranquilo? Beleza, hoje nós vamos estar falando aí da primeira semana, né? Do nosso material, das situações problemas, né? Então vamos dar uma olhada aí pra gente? Pessoal, primeira situação, semana 1, futuros médicos, o laboratório da lei da inércia. Se o ônibus estiver inicialmente parado em relação ao solo, em determinado momento ele acelera o passageiro por inércia a continuar parado em relação ao solo. Por isso ele tem a sensação de ser arremessado. Agora, se o ônibus estiver em movimento em relação ao solo e de repente freia, o passageiro por inércia permanece com o movimento que possui em relação ao solo antes da frenagem. Por isso que tem a sensação de ser arremessado para trás. Galerinha, meus queridos, isso ocorre porque devido à nossa primeira lei de Newton. Então vamos colocar lá nossa primeira lei de Newton. Então aqui, ó, vou escrever aqui, vamos colocar aqui de pretinho. Então, nós temos aí primeira lei de quem? De Newton. Nossa primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton fala, hein? O que nós podemos falar sobre a primeira lei de Newton? Nossa primeira lei de Newton, ela fala o quê? Vamos ver? Fala o seguinte, todo corpo, deixa eu colocar aqui em maiúsculo, todo corpo em estado de repouso ou movimento retilíneo, lembrando, retilíneo, uniforme, tende a perpetuar sua condição até que sofra efeito contundente de um agente externo. Pessoal, tá bem aí a nossa lei, essa externo. A primeira lei, conhecida como lei da inércia, ela tá bem descrita aí, ó. Ela ficou bem descrita essa situação. Mas o que nós entendemos sobre essa primeira lei aí, ó? Todo corpo em estado de repouso e movimento retilíneo uniforme tende a perpetuar sua condição até que sofra o efeito contundente de um agente externo. Isso quer dizer o quê, gente? Todo corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes, assim que se é feita uma força sobre ele. Então lá, a pessoa estava parada, estava no ônibus de movimento, freia, o seu corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes. Entenderam? Essa é a nossa primeira lei de Newton. Só que aqui, quando se fala de primeira lei de Newton, tem uma coisa que eu preciso falar também, que é sobre o que, gente? Sobre movimento, tá? É necessário que eu fale sobre movimento. Então, nós temos aí a ideia de movimento. Então, eu vou precisar falar de movimento. Então, vamos lá. Movimento, né? Movimento. Beleza. Quando se fala de movimento, eu tenho quantos tipos de movimento, hein? O que vocês acham aí? Quantos tipos de movimento que eu tenho? Né? Para a gente lembrar, na verdade, existe dois tipos de movimento. O primeiro movimento é o movimento uniforme, ou melhor, o movimento, vamos pôr assim, retilíneo uniforme.
Porque ele comentou lá em cima na lei que o movimento retilíneo uniforme. Se ele comentou, vamos, né, chamar a atenção para esse movimento retilíneo uniforme. O que nós temos aí no movimento retilíneo uniforme, né? No movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo, quais são as características desse movimento retilíneo uniforme? Ele tem algumas características. Quais são? Primeira característica do movimento retilíneo uniforme. O que vocês acham aí, ó? A primeira característica é que ele tem o quê? Velocidade constante. Então ele vai ter o quê? Velocidade constante. Certo? Todo mundo já sabe isso aí, que a nossa velocidade ela vai ser constante, né? O que ela vai ter mais de consequência? Ela vai ter o que mais de consequência? Ela vai ter o que? Aceleração nula. Mas o que quer dizer tudo isso, hein? Olha lá, o movimento uniforme, né? O movimento retilíneo uniforme quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade é constante, a nossa velocidade é constante. O que mais o que tem mais de característica? Nossa aceleração, é nula. Mas na verdade, o que ele quer dizer com tudo isso é o quê? Que vai ser o seguinte, é quando, olha lá, ó, pra gente entender isso, é quando o móvel percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Ah, professor, então isto que é movimento uniforme? Sim, movimento uniforme é quando ele percorre o quê? Ele vai percorrer o quê? Espaços iguais ou deslocamentos iguais em quê? Em intervalos de tempos iguais. Então, um móvel percorre o quê? Deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. É por isso que a nossa velocidade, ela é o quê, gente? Ela é constante, né? É justamente por isso que a velocidade vai ser o quê? Constante, né? A nossa velocidade vai ser constante. Deixa eu organizar isso aqui. Aí. Então, já tá aí o que é a nossa... Opa! A aceleração constante. E o que, gente? Um móvel percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Tá bom. Então, surge aí uma função, né? Vai surgir uma função para esse movimento. Por que vai surgir uma função? Porque essa função ela vai relacionar a posição com o tempo. É por isso que ela se chama função horária do espaço. Função horária do espaço. Essa função, ela é conhecida como qual funçãozinha, hein? A nossa função horária do espaço. Essa função, ela tem aqui, ó, deixa eu pegar o material aqui para vocês. Eu vou usar desse material aqui, né? Para a gente selecionar aqui, ó, a nossa função horária. Vocês vão perceber que ela é uma equação, né? Ela é uma equação do primeiro grau,
ela é uma equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau, o que vai acontecer com essa equação do primeiro grau, né? A função horária é uma equação do primeiro grau. Ela relaciona S é a posição final, S0 é a nossa posição o quê? Inicial. E a nível de gráfico, ela vai formar um gráfico, é uma equação de primeiro grau, então ela vai formar uma reta. Se ela forma uma reta, vamos ver algumas propriedades aí. Deixa eu selecionar esse material aqui para vocês, para eu colocar lá. Depois eu transfiro essa nossa aulinha aqui, ó. Eu mostro para vocês o que nós estamos fazendo aí. Então lá, ó, eu mostro essa notação para vocês, tá bom? Olha aí, ó. Então, nós temos aqui um gráfico, né? Esse gráfico que vai relacionar o espaço. Gente, fique atento a essas situações, tá? A essas situações. Por que, professor, fique atento? Primeira coisa, nós sabemos que é uma equação de primeiro grau, certo? Se é uma equação de primeiro grau, vai formar uma linha reta. Tá aí a nossa linha reta. Essa linha reta, ela pode ser com inclinação para cima, ou com inclinação para baixo, ou sem inclinação, certo? Isso quer dizer o quê, professor? Se for inclinação para cima, quer dizer que nossa velocidade é positiva. Se for inclinação para baixo, quer dizer que nossa velocidade é o quê? Negativa. E se não houver inclinação, a velocidade é nula. Não há velocidade. Tudo bem? Então, inclinação para baixo, velocidade negativa. Inclinação para cima, velocidade positiva. Sem inclinação, não há o quê? A velocidade é nula. Lembrando que é um gráfico de espaço em função do tempo, tá? Não esqueça disso. É um gráfico de espaço em função do tempo. Beleza. Dentro dessa função, nós temos algumas propriedades. Deixa eu pegar lá essa segunda propriedade para vocês, né? Que é a seguinte, gente. Quando se fala dessas propriedades, fique atento ao seguinte. Vai ser aqui que eu vou colocar. Deixa eu reduzir aqui. Reduzir aqui para vocês. Para isto ficar bem legal. Olha lá, ó. Nossa segunda propriedade, a propriedade está relacionada com o quê? Com o ângulo de inclinação. Então lá, a primeira propriedade nós já sabemos que está relacionada à inclinação, que quer dizer o que? A nossa inclinação para cima positiva, para baixo negativa, e sem inclinação, velocidade nula. Agora, essa inclinação define o que, professor? Dentro dessa inclinação, define a velocidade. Isso quer dizer o quê? Que se você olhar, você tem um triângulo. Então, lá, ó, dentro desse triângulo, nós temos cateto oposto e cateto adjacente. A relação de cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente deste ângulo, θ, é numericamente igual à velocidade. Então, não esqueça, quanto maior essa inclinação, maior vai ser a velocidade. Menor essa inclinação, menor vai ser a sua velocidade. E o sinal vai depender do que? Se a inclinação é para cima ou para baixo, tá bom? A inclinação é para cima ou para baixo. Então fique atento a isso aí. Então o primeiro movimento é o movimento retilíneo uniforme, tá? O primeiro movimento é um movimento retilíneo uniforme. E aí,
nós vamos falar um pouquinho também de movimento o quê? Retilíneo uniformemente variado. Nosso movimento retilíneo uniformemente variado. O que é esse movimento retilíneo uniformemente variado? Ele vai ter uma característica bem interessante. Ele vai ter uma característica da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui para não perder aquela situação lá em cima. Ó. Opa! Deixa eu mudar aqui. Uniforme. Ponto. Que senão não vai virar uma bagunça. Tá legal, eu quero copiar isto aqui. Então, ó, movimento retilíneo uniforme, lá tá, ficou detalhe doidão. Agora sim, uniformemente variado. Agora ficou no lugar certinho. E aí, um movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem algum problema. Ele vai ter alguma situação. Deixa eu aumentar isso aqui pra gente colocar isso aqui numa situação. Vamos ver as características do movimento uniformemente variado, né? Nosso movimento uniformemente o quê? Variado. Dentro do movimento uniformemente variado, nós vamos ter o que de característica, né? Qual vai ser a nossa característica aí? Então lá, primeira característica. Quem é constante? Aceleração constante. Nossa primeira característica, tá? Nossa primeira característica aí, a nossa aceleração vai ser o quê? Constante. Segunda característica, o que vai acontecer? O que eu posso falar? No movimento uniforme, ele percorria espaços iguais em intervalos de tempos o quê? Iguais. Então aqui o móvel percorre deslocamentos diferentes em variando a mesma velocidade no mesmo intervalo de tempo. Como assim, professor? Vamos ver? Olha lá, ó. O que vai nos acontecer? O móvel percorre deslocamentos diferentes, variando a mesma velocidade no mesmo intervalo de tempo. Isso significa o que, professor? Isso vai nos significar o quê? Isso vai significar a aceleração constante, né? Isto está significando que a velocidade é o quê? Nossa velocidade nossa velocidade é o quê? Variável, a velocidade variável. Epa, tem um acento aqui. Variável. Então lá, ó, variável, a nossa velocidade é o que, gente? Variável. Beleza? Então, isso aí é o nosso movimento, o quê? Nosso movimento uniforme tem como o quê? Aceleração constante. O móvel percorre deslocamentos diferentes, variando a mesma velocidade no mesmo intervalo de tempo. Isso significa o quê? Velocidade variável. Galerinha, e aí?
Tudo tranquilo aí? Nós estamos aí na primeira situação. Então, toda essa situação tem essa ideia aí. Mas vamos lá, conhecer algumas funções, tá? Nós primeiro tivemos a função horária do espaço, né? Então, deixa eu duplicar isso aqui para a gente continuar. Vamos lá. Beleza. Deixa eu apagar aqui algumas coisitas. Às vezes não quer apagar de imediato. Vamos lá. Aí. Continuando aí, nós temos aí as funções. Então, a nossa primeira função, chamada função horária do espaço, tá? Do espaço. Essa função, ela está relacionada, a nossa função está relacionada para o movimento uniformemente variado. Ela é uma função de que grau? Deixa eu pegar ela ali já anotadinha, ó. Essa função, chamada função horária do espaço, né? Não precisa nem digitar aquilo lá, ó. Nossa função horária do espaço, isso no movimento uniformemente variado. Nossa funçãozinha é essa, ó. Olha lá a nossa função. A função horária do espaço. Eu vou excluir isso aqui. Epa, eu quero excluir. Então um del para todo mundo aí. Outro del aqui. E aí, deixa eu reduzir isso aqui pra gente ficar bonitinho. Então lá, ó, nossa função horária do espaço. A função horária do espaço é uma equação de segundo grau. Se ela é uma equação de segundo grau, ela vai formar uma parábola, certo? Ela vai formar uma parábola. Se ela forma uma parábola, deixa eu pegar aqui nossa primeira propriedade, né? A propriedade A. Que quer dizer o que dentro dessa propriedade? Vamos pegar ela toda aqui. Nossa primeira propriedade. Epa! Hoje... Olha lá, a nossa primeira propriedade. A propriedade de número, né? A primeira propriedade é o seguinte. O que ele me fala aí a respeito dessa situação? Ele quer dizer o quê? Estão vendo aí a curvatura? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ver isso bem legal, ó. O que nós temos aqui na nossa primeira propriedade? É uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, vai formar uma parábola. Se forma uma parábola, é uma curvatura. Se for curvatura para cima, é porque eu tô feliz, ó. Rapazinho aí tá bem feliz, ó. Então, aceleração positiva. Se a curvatura for para baixo, isso quer dizer que a nossa aceleração é negativa. A curvatura para baixo, a aceleração negativa. Ele está triste, certo? Mas, dentro disso aí, nós temos que chamar a atenção na propriedade B, ficou aqui, que é o vértice da parábola. Nesse ponto, a nossa velocidade é nula, certo? Se a velocidade é nula, é quando ocorre a mudança no sentido do movimento. Então fique atento a isso aí.
velocidade nula é o vértice da nossa parábola. Se é o vértice da nossa parábola, isso quer dizer o quê? Mudança no movimento. Isso está querendo dizer a mudança do nosso movimento. Então não esqueça, olha lá, ó. Curvatura para cima, aceleração positiva. Curvatura para baixo ou concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. O vértice da parábola quer dizer o quê? A velocidade é nula. Mudança, né? Mudança no sentido do movimento. Beleza? Essa é a nossa primeira, né, funçãozinha do movimento, o que, gente? Do nosso movimento uniformemente, o que? Variado. Vamos aqui, vamos pegar outra funçãozinha lá, ó. Outra função que nós temos é a função horária da velocidade, certo? A segunda funçãozinha que nós temos é a função horária da velocidade. Fique atento a essa função, porque ela é uma função também de primeiro grau, certo, galera? Ela também é uma função de primeiro grau, vai ser uma reta, certo? Ela é uma função de primeiro grau, vai ser uma reta. Tome cuidado, porque ela é muito parecida a sua propriedade com a função horária do espaço lá do nosso movimento, o quê? Uniforme. Lá eu estou relacionando espaço, ó, só para chamar a atenção. Lá eu estou relacionando espaço com tempo. Aqui eu estou relacionando velocidade com tempo. Fique atento a essa situação, tá? Fique atento. Vamos ver a propriedade desse gráfico aí, né? A nossa propriedade. Olha como é bem parecida. Não crie problema em relação a essa situação. Por quê? Que isso pode te causar problema, tá? Epa, ocorreu funcionamento, fechar o programa, erro. Vamos ver como ficou salvo. Tá lá, né? Então nós estávamos, ufa, demos sorte. Vamos lá selecionar de novo a nossa funçãozinha aqui. Tecnologia tem dessas coisas. A tecnologia tem esses piegas. Vamos lá, né? Deixa eu colocar ele aqui bem direitinho para a gente analisar isso aqui. Olha lá. Aqui cabe. Então, galerinha, é o que eu chamo a atenção de vocês, ó. Eu preciso me preocupar com esse gráfico. É muito parecido, esse gráfico é muito parecido com o gráfico de espaço em função do tempo. Só que detalhe, esse nosso gráfico de velocidade em função do tempo, ele está lá, velocidade em função do tempo. A inclinação também indica. Lá no gráfico de movimento uniforme, a inclinação indicava a velocidade. Agora, nesse gráfico, a inclinação identifica a aceleração. Se a inclinação for para cima, a aceleração positiva. Se a inclinação for para baixo, a aceleração negativa. E se não houver inclinação, não ocorrendo inclinação, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, o movimento é uniforme, né? E tem uma outra propriedade que nós não podemos esquecer,
que é bem interessante essa propriedade, que é a seguinte, ó. Eu não posso esquecer dessa situação, que há duas mais propriedades aí, que é bem interessante, tá? Vamos ver, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, tá aqui essa outra propriedade, né? Vamos chegar isso mais pra lá, esse mais pra cá. Eu quero que você entre aqui. Muito bem, né? Vamos dar um zoom aqui e vamos falar sobre essa propriedade. São duas propriedades em uma, né? A primeira propriedade é a inclinação. Você percebe que forma um triângulo, então tem um ângulo, quer dizer que a tangente desse ângulo é numericamente igual à variação da velocidade pela variação do tempo, porque cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso quer dizer que a tangente do ângulo é numericamente igual à aceleração. Então, a inclinação, se é para cima é positivo, se é para baixo é negativo, se é inclinação, nulo, zero. Mas quanto maior essa inclinação, maior o ângulo de inclinação, maior a aceleração. E outra coisa, todo gráfico, né, que tiver a área, faltou um acento aqui, a área de velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual à variação de espaço. Então, gráfico de velocidade em função do tempo, essa propriedade é super importante, hein? Essa propriedade é super importante. A área é numericamente igual à variação de quem? Do espaço. Não esqueça dessa situação. Então temos aí a nossa propriedadezinha, uma outra propriedade, né? E aí chegamos ao final com a nossa última equação. A nossa equação de Torricelli, né? É a única equação que não necessita de tempo. Viu, pessoal? Essa equação vai ser aquela equação que não vai necessitar de tempo. Ela é uma equação bem interessante. Por que ela é uma equação bem interessante? Ela não necessita do tempo. Eu só vou relacionar com ela espaço com velocidade. Deixa eu tirar ela dali. Ela ficou bem no cantinho, não foi? Olha lá, a equação de Torricelli. Não tem um gráfico para ela. Ela vai ser uma equação que vai relacionar velocidade com quem? Com espaço, tá? Nossa velocidade com espaço. Então, é aquela equação. Não ocorreu tempo, você relaciona ela, velocidade com espaço. Galerinha, então aí foi a nossa situação problema de número 1, né? A nossa situação problema de número 1 mostra que ao um ônibus frear, um ônibus freou, o que acontece? Mudança de movimento, e esse movimento pode ser uniforme ou uniformemente variado, mas isso tudo se dá devido à nossa primeira lei de Newton. Voltamos! Olha aí, ó. Situação problema 2. O efeito dinâmico de uma força. Imagine que dois trabalhadores estejam puxando um barco em direção à margem, aonde estão posicionados. Você saberia responder em qual das duas situações abaixo o barco chegaria mais rápido à terra firme? Sabendo que as forças F1 e F2 têm o mesmo módulo nos dois casos. Galerinha, nós estamos aí de
frente e deparando aí com uma situação, problema, né? Ele fez uma pergunta, ao fazer uma pergunta ele quer saber qual das duas situações que ele vai chegar primeiro, certo? Qual das duas situações que ele vai chegar primeiro. Então, o que eu vou dar uma olhada aí e pensar a respeito disso aí, né? Vou pensar a respeito disso aí. Só tô organizando aqui uns negócios para ficar bonitinho. Vamos ver. Então lá. Primeira coisa que nós precisamos estudar aqui, que nós precisamos ver aqui nessa situação problema, é sobre eu vou pegar lá, emprestado de lá. Será que vem? Vamos pegar emprestado daqui do primeiro, né? Dobrou. Deixa eu ver se vem. Vem não. Não vem não. Então vamos digitar lá. Primeira situação problema, né? Nós vamos falar aqui agora da nossa segunda lei de Newton. Nossa segunda lei de Newton. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar bonitinho. E aí, o que se fala da nossa segunda lei de Newton, né? A nossa segunda lei de Newton fala o que, professor? Vamos ver o que ele fala? Vou digitar aqui para vocês. Fala o seguinte. Diminuir um pouquinho só. Aí. Quando uma força resultante externa, lembre que essa força externa é aquela que dá inércia sobre um corpo, ele é acelerado, a aceleração, a nossa aceleração, deixa eu tirar esse celular aqui, possui a mesma direção e sentido da força resultante. E seu módulo é proporcional ao módulo da força, sendo a constante de proporcionalidade à massa do corpo. Vixe, essa é a lei dele lá, ó. Essa é a lei dele todinha aí. Vamos ver? Do corpo. Ponto. Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Vou puxar aqui. Então vamos ver aí, ó. Segunda lei. Olha o que ele fala aí na segunda lei. Quando uma força resultante externa atua sobre um corpo, ele é acelerado. Então, lembre, a força ela pode provocar duas coisas. Ou deformação ou aceleração. A aceleração possui a mesma direção e o sentido da força resultante. Então, se possui direção e sentido, é uma grandeza vetorial. O seu módulo, né? Deixa eu voltar aqui. O seu módulo é proporcional ao módulo da força. O seu módulo, né? O módulo de quem? Da aceleração. É proporcional ao módulo da força, sendo a constante de probabilidade
a massa do corpo, sendo a constante de probabilidade a massa do corpo. Tudo bem? A massa do corpo. Então ele quer dizer o que com isso, gente? Ele quer dizer que na segunda lei de Newton, simples assim, ele quer dizer isso aqui, ó. Que a força resultante é o produto, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Isso é a nossa força resultante. Certo? É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, certo? Ela vai ter módulo, direção e sentido. Lembrando, é uma grandeza vetorial, certo? Se é uma grandeza vetorial, ela tem que ter módulo, né? É uma grandeza, vou diminuir aqui. É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e sentido. Tudo bem? É uma grandeza vetorial, então ela tem que ter módulo, direção e sentido. As suas unidades, a unidade de massa, a massa vai ser expressa em quê? A nossa massa vai ser expressa em quilos, né? A unidade de massa vai ser o quê? Deixa eu apagar aqui. Vai ser o kg, que quer dizer o quê? Quilo, tá? Nosso kg aí vai ser o quilo. Então, não esqueça dessa situação. A aceleração, a nossa aceleração vai ser quem? Nossa aceleração vai ser uma unidade de quem? Metros por segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado. Essa unidade aí, pessoal, é ao quadrado aí, tá? Metros por segundo ao quadrado. Detalhe, se é uma grandeza vetorial, eu preciso ficar atento sobre as operações vetoriais, tá? Eu tenho que estar atento demais às nossas operações vetoriais. É uma grandeza vetorial, essa grandeza vetorial, né? Deixa eu mudar aqui, só colocar aqui um verdinho. É uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. A unidade de massa vai ser quem? O quilo, certo? Sabendo que é uma grandeza vetorial. Pessoal, se é uma grandeza vetorial, toda grandeza vetorial, ela é representada por um vetor, certo? Toda grandeza vetorial vai ser representada por um vetor. Então eu tenho que lembrar o que é um vetor. Vetor, ou vetores, vamos pôr vetores. O que é o vetores? É um segmento de reta, né? Vetores, vou pôr diferente. É um segmento de reta orientado, seta, né? Orientado
Isso é o quê? Uma seta. Que representa uma grandeza vetorial. Que representa uma grandeza vetorial. Então, ó, o que é um vetor? Ou vetores. Os vetores são o quê? É um segmento de reta orientado que representa o quê? O que representa nossos vetores aí? Os vetores, eles são um segmento de reta orientado que representa o quê? O que ele representa? A grandeza vetorial. A nossa grandeza vetorial. Tudo bem? Então, se é uma grandeza vetorial, a força resultante é uma grandeza vetorial e é um vetor, e todo vetor ele possui uma característica, né? Ele vai possuir uma característica bem comum, que é o módulo, a direção e o sentido. Ele vai possuir uma característica bem comum, que é o módulo, a direção e o quê? E o sentido. 1, 2, 3, módulo, a direção e quem? O nosso sentido, tá? Módulo, direção e sentido. Vamos pegar aqui uma situação bem acular. Então lá, a primeira situação nossa que nós vamos ter aqui vão ser forças, né, na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Forças na mesma direção e o mesmo sentido. Então lá, vou colocar aqui todo ele. Olha aqui, ó. Primeira situação. Eu quero selecionar, cancelar. Então, ó. Eu diminuir aqui um pouquinho pra gente juntar aqui. Então, olha aí, ó. Nossa primeira situação é o que? Nossa primeira situação, ela está relacionada ao que, professor? Vamos ver lá. Nós vamos ter algumas situações, né? Que é a seguinte. No caso de duas ou mais forças agirem sobre o mesmo corpo, o modo da força resultante pode ser determinado de acordo com os seguintes casos. Então, na situação que nós temos lá é duas forças. Essas duas forças, né? Essas duas forças estão agindo, né? Estão agindo de que forma? Na mesma direção e sentido. Então, quando houver mesma direção e mesmo sentido, o que você vai fazer com os valores? Vai somar, certo? Mesma direção e mesmo sentido, você vai somar os valores. Vamos lá. E quando tiver mesma direção, não é isso? E sentidos opostos. Tá. Vai acontecer o que quando houver mesma direção e sentidos opostos, né? Mesma direção e sentidos opostos. Vai acontecer que no mesma direção e no mesmo sentido, olha o que ocorreu, gente. Somei.
Então, se muda o sentido, ó, F1 tá para cá e F2 tá para lá. Eu vou reduzir a força. Se eu vou reduzir a força, quer dizer que a força resultante vai ser F1 menos quem? F2. Pois F1 é maior que F2. Então a resultante vai ser sempre na mesma direção e no mesmo sentido da maior. Então, só para a gente não esquecer isso. Forças na mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Forças na mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio, tá? Eu subtraio. E um caso aqui interessantíssimo é quanto as forças fazem o quê? Um ângulo de 90 graus entre si. É quanto as forças formam um ângulo de 90 graus entre si. Se essas forças formam um ângulo de 90 graus entre si, o que nós vamos fazer para calculá-la? Nós vamos calcular isso pelo Teorema de Pitágoras, certo? Pelo nosso Teorema de quem, gente? De Pitágoras, né? Deixa eu reduzir esse aqui um pouquinho. Reduzo esse aqui um pouquinho para ficar tudo lá na margem certinho. Então, Teorema de Pitágoras, força resultante, é igual a quem? F1 ao quadrado, a força resultante ao quadrado. Deixa eu tirar ela aqui para vocês darem uma olhada. Forças perpendiculares ou ortogonais. Isso quer dizer que ela forma 90 graus. A força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2. O nosso teorema de quê, gente? De Pitágoras. O nosso teorema de Pitágoras. O que eu não posso esquecer jamais dessa situação, dessa nossa situação, gente, é a decomposição. Por que a decomposição, professor? Porque quando se fala da decomposição, então a decomposição vetorial, né? Nossa decomposição vetorial. Fique atento a isso. Vamos imaginar o que é a nossa decomposição vetorial. Ela vai ser a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. Vou diminuir mais um pouco. Eu tenho um vetor A aqui, ó. Um vetor A. Liguei um vetor A. Só que esse vetor A não está nem na horizontal nem na vertical. Ele não está nem na horizontal nem na vertical. Eu decompus ele. Puxei ele pela orelha, surgiu o AX, que é o vetor A projetado no eixo X. Puxei pela orelha, decompus lá no Y, que surgiu AY, que é o vetor projetado A no eixo Y. Então, se você dá uma olhada, você tem esse triângulo, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente entender. Eu tenho esse triângulo, né? Esse triângulo tem cateto adjacente e hipotenusa. Que relação que é essa? Cosseno. O ângulo cateto adjacente é a hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo é o AX dividido por o A. Está dividindo, passa de multiplicando. Nosso AX é igual a A vezes o cosseno de θ. O AX é igual a A vezes o cosseno de θ. Certo? E aí nós temos o outro triângulo. O outro triângulo, que é esse aqui, ó. Que eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Que relação que é essa? Cateto oposto e hipotenusa. É o seno do ângulo. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que é a projeção no eixo Y, dividido pelo vetor A. Está dividindo, passa multiplicando, então AY é A vezes o seno do ângulo. E por acaso eu tenho 3 triângulos, porque eu peguei o vetor AX, liguei ao AY a projeção no eixo X com a projeção no eixo Y, tive o vetor A. Então eu tenho o vetor A, é o AX ao quadrado mais o AY ao quadrado. Isto nosso, porque formou qual ângulo? 90 graus.
Então, galerinha, temos aí, né, a nossa situação. Então, você já tem condição de responder a pergunta lá da nossa situação problema. Você saberia responder em qual das situações abaixo o barco chegaria mais rápido à terra firme? E aí, qual situação que você teria aí, né? Qual? Situação A ou B? Na situação A, é claro que os dois vetores, lembrando que a massa é a mesma e as forças são a mesma. Então, vou ter mesma aceleração. Para ter maior, ele quer que chegue mais rápido. Então, para chegar mais rápido, tem que ser maior a aceleração. Maior aceleração, olha lá, ó. Maior aceleração, maior tem que ser a força. Então, se maior é a força, para ter maior força, eu vou ter que ter mesma direção, ó, mesma direção e mesmo sentido. Então, vai ser a situação A, né? A nossa situaçãozinha A. Meus futuros médicos, minhas doutoras e doutores, né? Acabamos de mostrar a nossa segunda situação. E aí, voltamos para a terceira situação problema, né? Nossa terceira situação problema. Vamos ver lá qual é a situação? A normal e a reação do peso. A normal é a reação do peso. Ao colocarmos um livro sobre a mesa horizontal, ela aplica sobre o livro uma força de direção vertical com sentido para cima com valor igual ao peso do livro, de modo que a resultante seja nula. Na situação da figura, podemos dizer que a normal e o peso formam um par de ação e reação? E aí, galerinha? O que nós sabemos aí de ação e reação, né? Então, nós vamos comentar agora a nossa terceira lei de Newton. Vamos anotar ela aqui, né? Então, terceira lei de quem? De Newton. Eu vou aumentar isso aí para ficar bonitinho. Nós estamos comentando sobre a terceira lei de Newton. Tá bom, professor, mas o que diz a nossa terceira lei de Newton? O que vai dizer a nossa terceira lei de Newton? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Deixa eu colocar ela aqui, um menorzinho. Diz o quê? Quando, opa, maiúscula, quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, isso é o que? Eu vou chamar de uma o quê? Ação. Uma ação, né? O corpo B exerce também, né? Exerce também uma força sobre o corpo A. Que eu vou chamar isso de quê? Uma reação. Essas duas forças têm o mesmo módulo e a mesma... Aumentar aqui mais um pouquinho.
e a mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Opa! E elas atuam em corpos diferentes. Opa, professor! Vamos reduzir aqui um pouquinho para ficar bonitinho, para a gente ver aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho para a gente ver lá, ó. O que nós temos aí? A nossa... Eu vou aumentar só mais um pouquinho essa fonte. Isso aí. Isso aí. Olha lá. Quando um corpo exerce uma força sobre um outro corpo, né? Um corpo qual é o corpo que exerce a força? Um corpo A. Um corpo A, né? Mudar a cor aqui. Um corpo A exerce uma força sobre quem? Um corpo quem? B. Então são corpos diferentes, hein? O corpo B exerce uma força onde? Sobre o corpo A. Essas duas forças, né? Por isso que é um par de ação e reação. Essas duas forças têm o quê? Mesmo módulo. Mesma direção. Mas possui o quê? Sentidos. O quê? Contrários. E eles atuam como, gente? Em corpos o quê? Em corpos o quê? Diferentes. Em corpos diferentes. Entenderam aí? Então, nossa terceira lei de Newton é essa aí, ó. Todo corpo tende a ficar... Todo corpo, ó. Terceira lei de Newton. Quando um corpo A exerce uma força sobre B, é uma ação. O B exerce também uma força sobre quem? O B exerce uma força sobre quem? Sobre A. E todos eles possuem o quê? Mesma. Não salvou tudo, não? Agora sim. Tem o que, gente? A mesma direção. Cadê? Eu quero que volte para o mesmo lugar. Não volta, não. Mexeu, já era. Então lá, ó. A. Exerce uma força sobre B. Então A que exerceu uma força sobre B. O corpo B exerce uma força sobre A. Então são corpos o quê? Diferentes. É por isso que são o quê? Corpos. O que, gente? Diferentes. Nossos corpos diferentes, né? Essas duas forças, como são duas, é por isso que é um par de ação e reação. Duas forças. Essas duas forças vão ter o quê? Vão ter mesmo módulo. Módulo quer dizer valor. Mesma direção. Mesma direção. E o que? E sentidos
contrários. Então aí a nossa terceira lei de Newton. Então, para a gente resumir isso, nós temos o quê? O que nós temos aí? Para a gente estar resumindo essa situação. Nós temos um par de forças, né? Um par chamado par de ação e reação. É um par de ação e reação. Se é um par de ação e reação, o que eles têm em comum? O que eles vão ter em comum? Né? Eles vão ter em comum que nós já tiramos ali, ó. Eles vão ter em comum que... Deixa eu apagar isso aqui. Já tá lá, ó. Eles vão ter em comum quem, gente? Olhou. Eles vão ter em comum o quê? Mesma direção. Mesma direção. Que mais? Que mais que eles vão ter? Mesma direção. Vão ter o que mais? Mesmo módulo. E que mais? Sentidos opostos ou contrários. Vamos por contrários que está lá em cima. Contrários. Então, ó, vão ter mesma direção, sentidos, mesmo módulo e sentidos o quê? Contrários. Então, mesma direção, só essa mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Pessoal, mas a questão é, ele quer saber aí se a força-peso e a normal é um par de ação e reação, né? Então, nós precisamos saber o que são as forças. Então eu preciso apresentar a vocês os tipos de força, né? Então, para apresentar a vocês esses tipos de força, nós vamos ter aí que, né? Deixa eu... Tipos de força. Forças, né? Nossos tipos de forças. Então, para identificar uma força, né? O que eu vou fazer aí? Para a gente identificar uma força, eu preciso que todas as forças na física são definidas com uma grandeza vetorial. São definidas como grandezas vetoriais, né? Isso significa que elas possuem três características básicas. Que são? Quais são essas três características básicas? Pessoal, nós já vimos isso ali, que toda grandeza vetorial é representada por um vetor, e como força é uma grandeza vetorial, ela tem três características. Quais são essas características, né?
Quais são essas características? Essas características estão relacionadas ao quê? Ao módulo, à direção e o sentido, né? Vai estar relacionada ao módulo, à direção e o quê? E o sentido. Então, os nossos 3 tipos de força está relacionado ao módulo, à direção e o sentido. Então, vamos identificar cada um. O que é o módulo, professor? O que é o nosso módulo, né? Módulo. Reduzir um pouquinho de nada. O que vai ser o nosso módulo, professor? O módulo vai ser o quê? Corresponde ao valor numérico. Ou melhor, corresponde à intensidade da força. Então, o módulo vai estar relacionado a quem? Aumentar só mais um pouquinho. O módulo vai estar relacionado à intensidade da força. Tá bom. O que mais que nós temos aí? Nós temos o quê? O módulo. Nós vamos ter o quê? Vamos ter a direção, né? O módulo. Peraí. Eu quero aqui. Nós vamos ter o módulo. Vamos ter a direção. Que corresponde ao que a direção? A direção é a própria direção. É a própria direção. Epa! Em que o corpo se move, ou que a força atua. Então, a direção vai ser nada mais, nada menos do que o quê? A direção é a própria direção que o corpo se move. Essa direção, gente, é interessante a gente falar que essa direção ela pode ser, né, horizontal, vertical, transversal, tá? Horizontal, vertical e transversal. E por último, né, nós vamos ter aí o sentido. O nosso sentido. E o que é o nosso sentido, professor? O sentido, ele equivale ao lado onde a força é aplicada. É o lado em que a força é o quê? Aplicada. Vai ser o lado em que a força vai ser aplicada. Então vamos organizar isso aqui. Beleza. Então o que nós temos? Nós temos que um módulo. Eu vou aumentar aqui esse módulo. Eu vou aumentar um módulo só para ficar bonitinho. O módulo é o quê? Corresponde ao quê o módulo? O módulo corresponde à intensidade da força.
A direção corresponde ao que? A nossa direção. A nossa direção corresponde ao que? A nossa direção. É a própria direção em que o corpo se move. Horizontal, vertical, transversal. E o sentido, professor? O sentido, né? O nosso sentido equivale ao que? O nosso sentido equivale ao lado onde a força é aplicada. Então, módulo corresponde à intensidade, direção é a própria direção que o corpo se move, e o sentido é onde que o lado que a força é aplicada. Beleza? Então temos aí os tipos de força. Então, toda força, quando se fala de tipos de força, toda força ela vai ter que ser caracterizada basicamente por essas três características, tá? Toda força ela vai ter que ser caracterizada basicamente por essas três características. Então, vamos ali. Vamos acular, ver os tipos de força. Um materialzinho nosso aqui. Então, tipos de força. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, o primeiro tipo é a força peso, né? A força peso, tá aí ela, nossa força peso. Vamos colocar ela aqui bonitinha. Deixa eu reduzir aqui para eu ver como tá ficando. Então temos aí a nossa força peso, né? A nossa força peso. Beleza, vamos aumentar aqui um pouquinho. O que é a nossa força peso? O módulo dela, que é o valor, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que esse campo gravitacional ele é vertical para baixo. É por isso que a força peso tem uma direção vertical. E o sentido para onde? Para baixo. Essa é a nossa força peso. Então, peso é o produto da massa pela gravidade, a direção é vertical e o sentido para baixo. Tá, qual a outra força que nós temos? A força normal, certo? A normal é a nossa força normal, é a nossa segunda força. Força normal. Vamos arrumar ela aqui. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Força normal. Que força que é essa, hein? Ela é uma força, a força normal, ela é uma força perpendicular, né? Eu poderia até escrever isso aqui. Ela é uma força que é exercida sobre a superfície, não é isso? Se ela é exercida sobre a superfície, nossa força normal, ó, força normal, ela tem direção, ela é exercida pela superfície, o peso já está aqui, ó, peso, né? Perpendicular à superfície, sentido para cima da superfície, então não esqueça, ela sempre forma 90 graus, tá? Ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. O sentido dela é voltada para cima da superfície. E na horizontal, a normal é igual ao peso. Epa, já começamos a pensar. Na horizontal, a normal é igual ao peso. Certo? A normal é igual ao peso. Mas se a normal é igual ao peso, professor, o que vai acontecer aí na nossa situação problema? Eu vou apresentar mais forças. E aí, galerinha, vamos lá continuar aí com as nossas forças, né?
A primeira força é conhecer a força de tração, né? Essa força é aplicada sobre cordas ou fios. A sua intensidade pode ser determinada por um dinamômetro, aparelho que utiliza para medir força. Então lá, ó, o modo da força é a leitura. Lembre que toda força divide. Ela tem as características de módulo, direção e sentido. O módulo é a leitura do dinamômetro. Faltou um acento aqui. A direção é a mesma do fio, ó. Direção a mesma do fio. Vou colocar aqui só para a direção a mesma do fio. E o sentido voltado para o centro do fio ou corda. Então, é justamente por isso que ela é um par de ação e o quê? E reação, né? Tração, parte, ação e reação. Só um macete, gente. Toda ação e reação ela possui o mesmo nome, mesma direção e sentidos o quê? Opostos. E aplicados em corpos o quê? Diferentes. Ó, aqui foi um corpo, aqui é outro. Então a tração ela vai ser feita pela leitura do fio, tá? Do dinamômetro. E aí, na sequência, nós temos aí a lei de Hooke, né? A nossa lei de Hooke, ou conhecida como força elástica. Vou aumentar mais um pouquinho. O que é a nossa força elástica ali, lei de Hooke ou força elástica? É aquela que surge a partir da deformação. Gente, eu posso deformar comprimindo ou estendendo, hein? Então pode ser por compressão ou por extensão. De uma mola ou de algum outro corpo com propriedades elásticas. Desenhei aí uma mola, muito mal feita. Eu posso esticar e comprimir, né? Eu posso distender ou ocorre a compressão ou a distensão. Como que se calcula a força elástica devido à lei de Hooke? Quem é a nossa lei de Hooke, hein? Nossa lei de Hooke ela é calculada como força elástica é K vezes X, é a constante elástica vezes a deformação. A direção é a mesma da força externa, então apliquei na força. Pode ser também na mesma direção da deformação. E o sentido é o oposto à deformação. Se eu estendo, ela se comprime, ela tem a resiliência de se comprimir, né? Se eu comprimo, ela tem a resiliência de esticar. Então, era a força que faltava aí, né? Então, beleza. E aí, vamos para mais outra situação, problema aí, né? Agora, a da garota empurrando uma caixa. Então, temos aí, né? Uma garota de massa igual a 40 quilos tenta sem sucesso empurrar uma caixa de massa 80 quilos. Exerce uma força horizontal de intensidade igual a 60 newtons. De intensidade igual a 60 newtons. Então vamos lá pelo nosso método, o método Cooper. O que nós temos aí? A questão desse método é, primeiro, saber qual é o conteúdo. Vamos ver aí. Quais foram os conteúdos que vão ser cobrados nessa questão? Primeiro, leis de Newton, né? Leis de Newton, tipos de força, tudo bem? Primeiro aí, leis de Newton, tipos de força. Segundo passo, o que é, né? O que está perguntando? Nosso segundo passo aí, o que é? Tudo bem? O que é? Então lá, o que ele está perguntando? Qual é o modo de todas as forças que atuam na caixa? Então é a força resultante, o peso, a normal, a força de atrito. Tudo bem? E aí, o nosso próximo passo é o que? O nosso planejamento. Deixa eu selecionar ali, que eu gravei esse videozinho aí.
olha lá o nosso planejamento. O que nós vamos fazer aí dentro do nosso planejamento? O nosso planejamento vai identificar as forças. Detalhe, nós temos aí a força-peso, que ela é vertical e voltada para baixo. A força normal, que é perpendicular à superfície e voltada para cima. A força de atrito, que é contrário ao respectivo movimento, que isso nós vamos ver na nossa próxima aula. E a força aplicada. Essa aqui é a nossa força aplicada. Tudo bem? Então, dentro do planejamento, nós também temos a ideia de que? O que nós temos aí na nossa ideia? Nós temos a ideia dos nossos dados, tá? Dentro do nosso planejamento, nós temos aí os nossos dados. Mas antes de mais nada, ó, eu já estou dando um spoiler aí da questãozinha para vocês aí. É porque eu havia gravado esse vídeo e ele não ficou muito bom. Então, estou aproveitando essa escrita aí. Então, lá, ó, nosso planejamento. Nós temos aí, dentro do nosso planejamento, olhando para o eixo X, nós vamos ter que a força resultante em X é igual à força aplicada menos a força de atrito, mesma direção e sentidos opostos. A força, como é zero, como não há movimento, a força aplicada é igual à força de atrito. Olhando para o eixo Y, nós temos na vertical uma força voltar para cima e outra para baixo. Uma força voltar para cima e outra para baixo. Então nós vamos ter aí a força Y é igual a Fy, vai ser mesma direção em sentidos opostos, uma menos a outra. Não há movimento é igual a zero. Normal é igual ao peso e o peso é igual a massa vezes a gravidade. E daí sai toda uma situação que é a seguinte. Deixa eu subir com isso aqui. Sai toda uma situação que é a seguinte. Nossos dados aí. Dados, né? Nossos dados aí. A massa da garota, 40 quilos, velocidade igual a zero. Isso é uma condição de equilíbrio. É justamente por isso que fica zero, né? A força resultante é igual a zero. Massa da caixa, 80 quilos. Força aplicada. A nossa força aplicada foi de 60 newtons, que foi a força aplicada da garota. E a gravidade é 10. Olhando para o eixo X, a força aplicada é zero, que a força resultante em X é zero. A força aplicada é 60, então a força de atrito é 60 newtons. Olhando para o eixo Y, a resultante em Y é zero, por causa da condição de equilíbrio. A normal menos o peso, isso quer dizer que a normal é igual ao peso, o peso é 800 e a força normal é quanto? 800. Então nós já achamos aí, né, dentro do nosso planejar, aqui, essa parte aqui, gente, já é não é o planejar. Aqui já é o que? O executar, a execução. Lembre, a ideia do nosso método já está aqui na o quê? Execução. Só que ainda falta o quê? Força de atrito nós calculamos, normal já calculamos, falta calcular qual força? A nossa força qual? Peso, não é isso? A nossa força peso. Quem é a nossa força peso? Nossa força de atrito, né? A nossa força de atrito. Então, força de atrito já calculou também, que é 60 newtons. Falta calcular
é a força resultante. Então, se você der uma olhada bem aqui, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho uma força na horizontal, não é isso? Eu vou copiar ela aqui, ou melhor, uma força na vertical. Vou ter outra força. Aonde? Vou copiar ela aqui na horizontal. Ó, duas forças, uma na vertical e outra na horizontal. Isso quer dizer que fechando aqui, ó, eu fechando aqui, eu vou ter uma força compreendida como força resultante. Essa é a minha força resultante. Detalhe, se você perceber, formou qual ângulo? 90 graus. Então, como que eu calculo essa força resultante? Deixa eu copiar isso aqui, né? Copiando para colocar lá. Essa é a nossa força resultante. Um R minúsculo. Então, para calcular isso, eu vou usar da seguinte forma. Eu vou usar o quê? Teorema de Pitágoras. Nós temos aí força resultante ao quadrado é igual à força normal, que é 800, certo? A força normal, que é 800, mais quem? 60 ao quadrado, que é a força aplicada. Força resultante ao quadrado é igual a 640.000 mais 3.600. Somando os dois, força resultante é igual a 643.600. A raiz disto é aproximadamente, né? A raiz disto vai ser aproximadamente 802. Pessoal, para revisar, o que você deve fazer para revisar, né? Nós estamos aí o processo Cooper, o método Cooper. O que nós temos? Temos que revisar. Então, para revisar, basta você fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui um quadradinho legal. Opa. Né? Esse é o valor da nossa força resultante. Para você calcular isso, basta você fazer essa operação contrário. Defina quem é cada um desses. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou selecionar essa questão toda aqui, ó. Então, vou selecionar isso aqui todo, duplicar, e eu vou fazer o método contrário. Como? Então, esse é o nosso processo de quê? De revisar. Então, lá, ao revisar, temos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui 802 elevar ao quadrado, 800, e aqui vai ser minha força FA. Foi o valor que ele me deu na questão. Então, eu vou ter aqui, ó, 800 ao quadrado é 64.300, ou 643.600. É igual a 800, isso vai ficar quem? FA ao quadrado. Tá positivo, né? Tá positivo, passa para lá negativo. Eu tenho que FA ao quadrado é igual a 3.000
Isso quer dizer que a raiz de 3.600 é igual a 60. Se a raiz de 3.600 é igual a 60, eu concluo o quê? Que a minha parte da resolução de revisar está correta, né? A minha parte de revisar está correta. Então, só para a gente chamar a atenção, né? Só para a gente chamar a atenção aqui de novo, eu só por revisar aí, foi feito de que forma? Deixa eu apagar isso aqui. Né? O revisar, eu achei o valor, calculei, lógico, isso vai dar um valor aproximado a 60 newtons, tá? A 60 newtons. Galerinha, então, olha aí a nossa questão. Lembre do nosso método, o método Cooper. Primeiro, conteúdo. O primeiro é o conteúdo. Segundo, o que é? O nosso segundo é o que é. O terceiro é o planejar. O planejar. O quarto é o executar. E o quinto, e o mais importante, é o revisar. Beleza? Então tá aí a nossa situação problema. Vamos para a nossa última situação problema dessa semana. Galerinha, foi muito assunto nessa primeira semana, mas não se preocupe, tá? Que a semana que vem já vem um pouco mais reduzido. Qualquer dúvida, sempre me procure.